Salve, salve pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like, porque neste vídeo a gente vai mostrar, e eu não vou ficar cagando regra aqui não, sobre o que o Vitor Pereira deve fazer ou deixar de fazer. Mas antes mesmo de o camarada entrar, né, oficialmente, dar um treino pelo Flamengo. Mas eu convidei o Leandro Zago, que é um técnico muito promissor do futebol brasileiro, vai trabalhar no Sub-20 do Fortaleza, já começou a trabalhar, né? Que vai falar pra gente, olha só, né? Eu faço perguntas sobre o jogo de posição, se necessariamente Marinho e Everton Cebolinha teriam de ser titulares. E ele dá o caminho das pedras de um método de tático, de distribuição tática, que foi usado pelo Jorge Jesus e que pode colaborar com o Vitor Pereira. Ou seja, o Vitor Pereira pode copiar o que fez o Jorge Jesus na disposição ofensiva do Flamengo, né? E ele fala aqui sobre erros do Domenech, acertos do Dorival Júnior, erros também. Né? É muito legal essa explicação que eu vou botar na tela agora para você. Tá? Este vídeo tem oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo que você deve baixar de graça no primeiro link aqui na descrição deste vídeo. Só no OneFootball você vai ter acesso aos melhores momentos dos jogos da Copa do Mundo de graça para você em tempo real. Além, é claro, de tabelas, informações, reportagens, retrospecto de todas as seleções que ainda disputam o Mundial. Não conhece o OneFootball? Você está perdendo o seu tempo. Entre aqui e baixe para você tê-lo no seu celular, no primeiro link, aqui na descrição do seu vídeo, de graça, tá bom? Vai lá, meu querido Leandro Zago. Fale o que Vitor Pereira pode fazer para copiar Jorge Jesus. O Frank Oliveira está falando aqui, o jogo de posição do Flamengo vai exigir necessariamente Cebolinha e Marinho começando, já que são dois pontas, tem essa vocação? Não, o jogo de posição ele geralmente trabalha com jogadores na largura do campo, mas não obrigatoriamente precisam ser os pontas, né? Então eu posso fazer essa função com os dois laterais. O Flamengo vinha jogando num 4-4-2 losango, né? Dentro de um losango você não tem dois atacantes abertos. Eu posso ter, por exemplo, um desenho atrás de dois zagueiros e segurar três jogadores para construir atrás junto com os dois zagueiros e soltar os dois laterais ao mesmo tempo. E eu vou conseguir chegar com 5 jogadores na frente. Os dois centroavantes, os dois atacantes, o meia que joga nas costas dele, no caso do Flamengo, o Arrascaeta, e os dois laterais, por exemplo. Então, o jogo de posição não depende do esquema tático. Ele consegue utilizar a ideia independente disso. Então, não obrigatoriamente ele vai colocar. Agora, eles têm uma característica importante. Quando ele quiser fazer essa função com os pontas, com certeza esses dois jogadores têm a característica, tanto o Marinho, que fez com o São Paulo e no Santos, como o próprio Cebolinha tem a característica de jogar nessa posição para fixar a linha. Ou seja, o importante não é o jogador ou a característica de determinado jogador, mas sim o jogador para essa função de dar mais largura ao campo, é isso? É isso. E a largura pode ser dada com qualquer jogador, Bernardo. Inclusive, é até interessante, porque eu tenho algumas conversas aí, inclusive com o pessoal que passa aí, enfrenta a linha 5. Eu tenho um amigão na comissão do Tite, a gente discutiu muito nos últimos 2 anos como enfrentar a linha de 5, porque era uma possibilidade, né? O Brasil enfrentar a linha de 5, a gente conversou. E muitas vezes pode não ser vantajoso ter 2 jogadores abertos já para travar a linha, principalmente na minha avaliação, se vocês for jogar contra uma linha de 5. Muitas vezes eu posso ter essa largura do campo andando junto com a bola, entendeu? Então ela anda junto com a bola. A linha que a bola tá, eu tenho a largura do campo construída. Então, se a bola tá no pé do volante, o campo tá largo na linha dos volantes. A bola anda anda um pouco, vai para a linha dos meias, esses 2 jogadores de fora andam até a linha dos meias. Então, eu posso ter também esse movimento e eu posso fixar a linha do adversário por dentro. Nesse caso, por exemplo, quando eu jogo com 2 atacantes, como foi o caso do Flamengo durante esse ano, se eu coloco um atacante entre um lateral e o zagueiro de um lado e um atacante entre o lateral e o zagueiro do outro, eu costumo travar a linha do adversário não aberta, eu costumo travar ela fechada. A gente chama de fixar a linha. Eu obrigo ela a fazer esse movimento de fechar, porque eu tenho 2 caras por dentro, eu não posso deixar eles mano a mano com o zagueiro, então eu preciso fechar meus laterais para poder ter as coberturas por dentro. Quando eu faço esse movimento, eu abro meu corredor lateral,
para eu poder acelerar nele. E aí não é necessário eu ter que já alguém parado. Eu posso ter alguém que venha lançado nesse espaço, né? Então, quando eu uso dois atacantes, geralmente é mais vantagem eu fixar a linha por dentro, não fixar ela em largura, né? E aí eu vou usar o corredor lateral de uma maneira diferente. Quando eu fixo em largura, já com os dois atacantes abertos, geralmente eles vão receber a bola num pé ou fazendo um facão nas costas do adversário, né? Fazendo uma corrida nas costas do adversário. Quando eu recebo ela com a linha fechada por dentro, eu vou receber um corredor para os laterais virem lançados da linha de trás. Só para ter um exemplo, como a gente fala, né? Você se comunica muito com a torcida do Flamengo. O time do Jorge Jesus, ele fazia exatamente isso. Ele fixava a linha por dentro, com o Bruno Henrique e o Gabriel, e aí o Rafinha e o Felipe Luiz, eles vinham lançado, porque o Arrascaeta e o Everton Ribeiro faziam um movimento de fora para dentro, jogavam ali no entre-linhas, ele tinha os dois atacantes em cima da linha do adversário para fixar ela, então eu tinha dois caras de técnicos na entre-linhas e dois laterais que vinham lançado, e ele dava sustentação atrás com 3 e 1, né? Com o Arão, os dois zagueiros e o Gerson na frente. Então, só para o pessoal entender que eu posso utilizar esses conceitos independente do esquema tático, baseado em entender a ideia geral. Se eu entender a ideia geral, eu manipulo o meu adversário do jeito que eu quero. Claro, é uma disputa. Eu não vou manipular ele sempre, toda hora, contra todo mundo. Mas eu vou conseguir criar vantagem independente do esquema tático que eu estiver utilizando e da característica dos jogadores. Você acha que até por isso, né, e essa pergunta me leva a outra, o Rodinei tem se destacado tanto nessa temporada como um jogador de ataque, né? Porque para fechar a linha, então, Pedro e Gabigol centralizavam mais o jogo, embora o Gabigol tenha saído bastante, mas uma fase ofensiva mais aguda, né? E ela fechava, como você explicou, e o Rodinei tinha espaço para correr de trás e ocupar espaço pela ponta direita. Você acha que faz sentido isso? Acho que, olha só, faz todo sentido e não fazia nenhum sentido quem cobrava ele na seleção, porque os laterais do Tite jogam totalmente diferente disso. Independente de qualidade, eu não estou discutindo qualidade, estou falando de característica. Assim como eu tinha quase certeza que o Emerson Royal não seria convocado para a seleção, porque eu trabalhei com o Emerson na Ponte, eu torcia muito para ele ser convocado. E eu tinha certeza que ele não iria quando eu comecei a ver o desenho que o Tite estava montando para a Copa do Mundo, porque os laterais têm outro papel. E isso que você falou, olha que legal. O Rodinei se destacou, mas olha só, talvez, pensando no encaixe do que o Flamengo teve com o Dorival, o ideal para o Flamengo era ter alguém na posição do João Gomes, canhoto, que fosse alguém que tivesse uma capacidade de atacar o lado do campo esquerdo para compensar. Porque talvez, como o Arrascaeta fazia movimentos no centro, o Rodinei largura na direita, dois centroavantes por dentro, o lado esquerdo do Flamengo ele começou a ficar pouco ocupado. Isso gerou muita previsibilidade no momento final do Flamengo de atacar no centro e na direita, porque sabia que ele não tinha profundidade. E quando na final troca e coloca o Ayrton Lucas e ele perde um pouco da saída do Felipe Luiz, mas ele ganha em atacar o lado esquerdo para compensar aquele espaço. É onde sai o lance da expulsão, né, do jogador do Atlético Paranaense. Então, o Bernardo, justamente quando eu tenho, olha só, por isso que o jogo, principalmente no profissional, onde você tem pouquíssimo tempo para treinar, o que você tem que fazer é conectar características de jogadores. Então, se eu tenho Pedro e Gabigol, se eu tenho Bruno Henrique e Gabigol, e aí eu acho que foi um erro do Domenech tentar estabelecer um jogo de posição com o Bruno Henrique aberto. O Bruno Henrique não é um jogador de fixar a linha, ele é um segundo atacante, né? Ele tem que jogar como segundo atacante. Você tem que muito mais conectar comportamentos que os jogadores já têm, como treinador na equipe profissional. E isso que vai dar o padrão da equipe. E os treinos têm que ser muito potencializadores desses comportamentos, muito mais do que você tentar gerar novos comportamentos em jogadores adultos que vão mudar pouco o comportamento, porque já está muito consolidado nele aquilo que ele faz, e que você tem pouco tempo para treinar.